Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Neste capítulo, vamos analisar a educação do guerreiro para nos ajudar a entrar em sintonia com a tradição do guerreiro como um todo. Essa análise nos possibilita observar por outro ângulo o funcionamento de uma mente temerosa, de forma que possamos despertar a disciplina do guerreiro em nós mesmos e ter uma visão clara do sol do grande leste, o sol do despertar. Devemos trilhar um caminho próprio através dos princípios do guerreiro, e esse caminho baseia-se em nosso desenvolvimento ou progresso psicológico pessoal. Descrever aqui a educação do guerreiro é uma forma de refletir sobre nossas realizações ao longo de nosso próprio caminho, assim como de oferecer uma inspiração de como devemos nos relacionar com os outros. Para início de conversa, temos uma mente temerosa. Essa mente temerosa é a mentalidade daqueles que ainda têm prazer em hibernar no casulo do conforto. As pessoas aparecem com longas listas de motivos pelos quais querem ficar hibernando. Elas reclamam de que o mundo não tem oferecido muita hospitalidade e, por isso, precisam ficar em seus casulos. Filósofos, psicólogos, músicos, matemáticos, cozinheiros e cozinheiras igualmente, todo tipo de pessoa com todos os tipos de mentalidades, talvez tenham respostas próprias sobre os motivos pelos quais querem se manter em seus casulos particulares. Com base nesse cenário de medo, os guerreiros bebês ou infantes, aspirantes a guerreiros, talvez tenham argumentos ou razões para justificar a permanência nos casulos. Aqueles de nós que abandonaram os casulos e adentraram no mundo do guerreiro são sempre amáveis com esses aspirantes. Nós os respeitamos, mas, por outro lado, não deixamos que permaneçam em seus casulos para sempre. Com delicadeza, retiramos dos casulos aqueles que lá se abrigam e, então, os colocamos no berço da bondade amorosa, torcendo para que não fiquem chateados por terem sido perturbados. Às vezes eles ficam ofendidos, podem gritar e espernear e até atirar um jato de diarreia em nossa cara, mas ainda assim são de certo modo frágeis e meigos. Apesar dos chutes e dos gritos, nós o aconchegamos no berço da bondade amorosa. Temos orgulho dessas pessoas e as consideramos aspirantes a guerreiros, apesar de todo o seu mau humor. Não desistimos. No entanto, o primeiro passo, fornecer um cuidado carinhoso e uma bondade amorosa, requer muita paciência. Após colocá-los no berço, então fornecemos a eles o leite intenso e brilhante proveniente da ausência de dúvidas. A ausência de dúvidas é a maneira com a qual alimentamos esses aspirantes a guerreiro. O leite é intenso e brilhante porque não é um leite comum, mas proveniente das bênçãos da linhagem do guerreiro. Assim, esse leite não alimenta o apego aos casulos, de modo que algum dia possam voltar a eles. É um leite especial, vindo do seio do princípio feminino, que aqui representa a paz e a harmonia do mundo de Shambhala. É um leite excelente. Ao beber esse leite, os aspirantes começam a evoluir. No entanto, não devemos ser muito ingênuos em nossas expectativas. Talvez ainda chutem e gritem a plenos pulmões, mas isso é um bom exercício que os faz ir mais além. Eles devem ter bons pulmões, devem ter boa musculatura.
Por isso, deixamos que chutem e gritem. Desde que tomem o leite intenso e brilhante, isso é o melhor que podem fazer nesse momento. Então, no ambiente da coragem, sob a sombra fresca da coragem, você abana o leque da alegria e da felicidade. Você não quer empanturrar os aspirantes com esse leite espesso e doce, nem deixar que permaneçam completamente imersos em sua limitada condição doméstica, bebendo leite o tempo todo. Nesse ponto, você quer que eles experimentem a sensação do ambiente mais amplo. O processo educativo é elaborado de forma que eles tenham que sair do berço mais cedo ou mais tarde. E para ajudá-los a se preparar para isso, no ambiente da coragem, você abana o leque do prazer, da alegria e da felicidade. Eles podem sair um pouquinho, ao menos até o quintal ou o jardim. Estão sendo apresentados ao mundo exterior, que nesse caso é apenas a sombra da coragem. Não é o grande passo, mas é melhor do que ficar confinado em cubículos o tempo todo. Nesse estágio, o aspirante a guerreiro anda em um carrinho de bebê. Ele se fortaleceu no berço com os chutes, mas ainda precisa ser levado em um carrinho. No entanto, você já pode levá-lo para observar todo tipo de situação, todo tipo de evento da existência fenomênica. Você vai com o aspirante ao parquinho autoexistente, que possui demonstrações de todos os tipos do Sol poente e do Sol do Grande Leste. O parquinho é autoexistente porque não é fabricado por nós, é uma situação natural. É um pouco como ir à Disneylândia. Você talvez diga que a Disneylândia está repleta das maiores possibilidades do Sol poente, mas também é muito bem intencionada. Na Disney há muita bondade, amabilidade e humor, o que é quase comparável ao nível do Sol do Grande Leste e que não parece basear-se apenas no lucro. O parquinho autoexistente é assim, uma demonstração de fenômenos que podem ser vistos tanto como uma situação do Sol poente quanto uma situação do Sol do Grande Leste. Quando há humor mútuo, esse tipo de conexão se realiza. O próximo estágio é muito importante, é um passo fundamental. O aspirante sai do carrinho e começa a andar, dando alguns passos curtos. Essa primeira experiência é chocante, não é uma transição suave. E assim, para promover a confiança primordial do aspirante a guerreiro, de repente dão-lhe uma arma. Isso é algo bastante perigoso. Não fazemos tal coisa com crianças de verdade. Você não entrega um garfo e uma faca a um bebê, porque ele pode fazer alguma coisa estranha com esses utensílios. Ele pode se machucar. Mas aqui não estamos lidando com crianças de verdade. Os aspirantes podem ter 80 anos, 25 ou 16. Assim, precisamos ter em mente que não estamos falando de educar crianças aqui. Estamos falando de como realmente inspirar pessoas adultas a sair de seus casulos. Por isso, nesse caso, levamos os aspirantes ao campo de arco e flecha dos guerreiros, onde há a confiança primordial. Deixamos que os aspirantes disparem flechas, brinquem com o arco e reconheçam o alvo. Sair do carrinho de bebê é o primeiro progresso real. Quando você os leva ao campo de arco e flecha, os aspirantes a guerreiro começam a ter percepção e a se conectar, porque têm dentro de si a confiança primordial. Eles possuem a bondade fundamental, a humanidade fundamental e a condição de guerreiro fundamental. Por isso, podem despertar para a sua natureza primordial. Para ajudá-los a despertar, os aspirantes são finalmente apresentados aos vizinhos, colegas guerreiros e também às suas tias e tios e aos notáveis, os grandes guerreiros do mundo de Shambhala. Se você tenta apresentá-los a essas pessoas cedo demais, eles podem dizer: "Nossa, eu não quero nada com isso". Por isso,
Primeiro deixamos que eles brinquem com os instrumentos da condição de guerreiro, com arcos e flechas, que são metade brinquedo e metade arma. Então, depois de ir ao campo de arco e flecha, eles começam a se relacionar com os notáveis, que representam o melhor da sociedade humana ou da sociedade de guerreiros, a qual é dotada de beleza e dignidade. Quando os aspirantes estabelecem essa conexão, podem então sair sem qualquer tipo de carrinho, já podem andar sozinhos e talvez comecem a usar ternos e vestidos elegantes ou armaduras, ou seja lá o que tenham. Os aspirantes finalmente se transformaram em seres humanos plenos. Assim, a mente temerosa pode de fato se transformar na mente do guerreiro. O aspirante deixou de ser aspirante. Ele ou ela já se esqueceu do casulo há bastante tempo, embora talvez ainda queira voltar para o seu carrinho. Mas a verdadeira conexão com o mundo do guerreiro já foi feita. Não se trata, na realidade, de que a mente do aspirante esteja se transformando na mente do guerreiro, mas sim que ele está concretizando sua natureza inata, que é fundamentalmente boa. Como agora está se tornando um guerreiro, o aspirante começa a sentir a eterna confiança da juventude. Essa confiança relaciona-se com a experiência do primeiro vislumbre de mágica em seu estado de ser. Sua mente começa a relaxar. O aspirante começa a desenvolver um estado natural de bondade que não tem início nem fim. Nesse momento, quando o despertar começa a ocorrer, o aspirante se transforma, finalmente, em um guerreiro autêntico que irá vivenciar o sol do Grande Leste. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.